Fala pessoal, aqui pra mim é bom dia, como hábito, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu acabei de atender um paciente extremamente interessante e eu gostaria de dividir com vocês, até abrir uma enquete no Insta e sugeriram esse vídeo aqui no YouTube. É um vídeo de um paciente que eu atendi hoje, que ele fez uma artrodese lombar, e a gente precisa reconhecer algumas coisas que são relevantes e por isso que estou fazendo questão de gravar esse vídeo. Quando a gente pensa em artrodese lombar, que é um tratamento cirúrgico, né, de fixação de um segmento vertebral, de 2 segmentos vertebrais, com colocação, às vezes, de um estabilizador no lugar do disco, né, um espaçador, tem por objetivo estabilizar aquele segmento, porque retirou-se o disco para manter a liberdade das raízes, manter espaço do forame intervertebral, diminuir qualquer tipo de compressão no saco dural, nas raízes posteriores, na raiz da divisão primária anterior, no gânglio sensitivo, enfim. E existem alguns critérios de elegibilidade para a gente sugerir que a cirurgia seja mais efetiva, eficaz no tratamento de um paciente de radiculopatias do que o tratamento conservador. E esse caso, o ortopedista, ele foi, vou usar o termo, né, redundante, cirúrgico, ele foi muito bem. Eu não vou falar todos os critérios de elegibilidade, isso até para quem tiver curiosidade, tem post lá no Instagram falando sobre isso, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque nós utilizamos aquela fatídica frase, né? 90% das hernias de disco sintomáticas, elas são tratadas de forma conservadora. E é verdade, a grande maioria é tratada de forma conservadora, mas a gente precisa nos basearmos em critérios clínicos bem estabelecidos para que a gente consiga usar essa frase com respaldo. Esse é o termo adequado. E esse paciente, né, eu recebi hoje aqui no consultório por indicação de uma parceira, uma nutricionista, que é minha paciente, e a gente estabelece uma relação de troca muito legal. Isso é algo que a gente precisa ter nas nossas relações profissionais, né? Na medida em que a gente se torna uma referência num determinado assunto, e isso é construído baseado em resultado e não em quantidade de posts, seguidores do Instagram, coisas do tipo, né? Resultado clínico, confiança, discurso técnico, científico alinhado com resultado e prática. Aquilo que eu estimulo todo fisioterapeuta a ter, e é por isso que eu estou falando de novo nisso. E esse paciente, ele me procurou, ele fez uma artrodese há 10 anos atrás, ele tinha 50 anos, e ele começou com uma dor irradiada para a perna esquerda, e essa dor irradiada, ela tinha perda de dorsiflexão, o pé já estava caindo, né, que é o que nós chamamos, o termo do inglês, né, o drop foot, a queda do pé. E esse é um movimento, né, extremamente funcional para nossa locomoção, que é a dorsiflexão, e que quando a gente tem uma compressão da raiz de L5, geralmente, L4, L5, L5, S1, porque elas compõem a inervação dos músculos dorsiflexores, quando a gente tem uma compressão da raiz, a gente pode ter essa perda de função. Juntamente com outros sinais clínicos e outras condições clínicas, esse paciente ele pode ser indicado para cirurgia. Quais condições são essas, né? Incapacidade, alterações de reflexos, a queda do pé e ser um paciente jovem, menos de 50 anos. E eu não sei se por leitura dos critérios de elegibilidade ou pela gravidade dos sintomas, o ortopedista fez esse procedimento cirúrgico. E aí ele colocou a artrodese e o paciente melhorou exponencialmente, segundo ele, após a cirurgia, e ele não ficou com nenhuma perda de força, nenhum residual, nenhuma alteração residual.
que eu vou mostrar para vocês agora. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olhem que interessante. Todo mundo já deve ter visto uma artrodese, né? Olha aqui bem, ó. Os parafusos de fixação. Como é que eu vou dar um zoom aqui? Ó, os parafusos de fixação. O espaçador, né? No lugar do disco. Estabilizando a vértebra de L4 e L5. Esse aqui é uma imagem de reconstrução, né? Tridimensional. Ó, com coloração para as fixações metálicas. E na ressonância aqui a gente consegue ver bem, né? Ó, o segmento em questão L4, L5. Aqui está o sacro, né? S1. Ó, os cortes, né? Cada risquinho representa um corte que tem aqui. Então a gente tem 4 risquinhos, 4 cortes, estão vendo? E aí a gente consegue ver, né? Que os parafusos, ó, entrando no corpo vertebral e cumprindo aquilo que ele se propõe. E aí, gente, esse paciente, ele me procurou, ele foi da nutricionista, contou o histórico dele e ele disse que ele se sentia muito cansado, sentia que não tinha força nas pernas e que ele havia voltado nesse mesmo ortopedista. E o ortopedista, nesse segundo momento, tinha sugerido um outro procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico esse para tratar o segmento superior, porque ele apresentava um desgaste, uma alteração que poderia estar gerando todo esse sintoma que o paciente estava reproduzindo. As evidências científicas, elas suportam essa ideia do ortopedista, quando a gente estabiliza um segmento vertebral com artrodese, quando a gente estabiliza um segmento vertebral com artrodese, é provável que haja uma degeneração do segmento superior ou do segmento adjacente, né, o segmento de baixo. Degeneração maior, discal, vertebral, facetária. E uma das hipóteses para que isso aconteça seja pela falta de mobilidade. Quando a gente tira a mobilidade de um segmento vertebral ou de qualquer segmento articular, eu aumento a pressão sobre aquela articulação, né? Eu limito o movimento e eu aumento a força, né? E uma das reações, se a gente for lembrar na física, né? Força pressão, melhor dizendo, é força sobre área, né? Então, se eu aumento a força sobre uma determinada área, no sistema musculoesquelético, sistema ósseo, eu tendo a acelerar processos degenerativos. E isso é, por exemplo, um dos maiores fatores de risco para artrose de joelho é a obesidade, é sobrepeso, e justamente por eu ter mais força sobre aquela articulação, mais peso, eu acelero a degeneração, né, o desgaste estrutural. E é o que acontece. Sugere-se, né, que aconteça quando a gente faz uma artrodese. O paciente tem uma artrodese. E aí acelera os processos degenerativos, esse paciente pode entrar em contextos clínicos oriundos de alterações degenerativas. Uma estenose do canal intervertebral, por onde passa o nervo, por um aumento de volume facetário, um aumento da desidratação discal, da degeneração do disco, que pode proporcionar um abaulamento ou uma outra herniação que vai irritar o segmento superior da raiz, comprimir. Então a gente tem que estar muito bem alinhado. Com o quê? Né? Com os sinais clínicos que o paciente apresenta, relacionado àquilo que a gente avalia, né? Formigamento, dormência, força, dor neuropática, reflexos, testes provocativos e hábitos. Né, os hábitos do paciente, porque o paciente se sente fraco, ele se sente que ele não tem uma boa capacidade funcional, pode ser porque ele está sedentário, pode ser por uma série de fatores. Eu vou mostrar para vocês aqui o que o médico apontou como um problema. Vou virar a câmera aqui de novo. E é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A artrodese está aqui, né? Olha aqui o espaçador, o corte superior, e aí ele trouxe, né, ó, a ideia de alterações facetárias que ele mesmo marcou no exame, que possam ser, né, possa estar gerando
uma estenose do canal foraminal, do forame intervertebral, e que por isso está gerando uma repercussão toda nesse caso aqui, enfim. Então, o ortopedista marcou isso e sugeriu para ele fazer uma nova cirurgia para abertura, para limpeza, melhora funcional dessa articulação sobre o ponto de vista mecânico, né? E aí, diante disso, ele ficou de pensar, não queria operar de novo, foi na nutricionista e a nutricionista mandou ele para cá. O que a gente tem que pensar, né? Qual é o nosso primeiro passo? É fazer um exame clínico que tentar analisar se é legítimo, né? Se a gente consegue realmente eleger que o procedimento cirúrgico seja o melhor caminho para esse paciente. E o que a gente precisa ter, né? Alterações funcionais, o paciente ter perda de força, por exemplo, não conseguir subir na ponta do pé, não conseguir caminhar sobre os calcanhares, que dá uma relação de perda de função relacionada ao nervo ciático, as funções dos membros inferiores, dos plantiflexores ou dos dorsiflexores, que são as raízes respectivamente de S1 e L5, ou de subir, né, ficar de sentado para de pé usando uma perna, que a gente recruta o quadríceps, e aí tem uma relação maior com o nervo femoral, né, com as raízes lombares médias para altas. Essa análise funcional já nos dá uma ideia. Se o paciente não tinha, e o caso dele não tinha, subia na ponta do pé, caminhava bem, subia nos calcanhares, caminhava bem. Até quando eu coloquei ele nos calcanhares, ele me disse: Rodrigo, esse aqui era o meu problema, que eu não conseguia fazer quando eu operei, né? Ele não tinha dorse, né? Ele tinha queda do pé. Então as coisas começam a se fechar. Força para esticar o joelho, para caminhar? Nada. Sem nenhuma alteração de reflexos. Todos os testes provocativos, né? Slump, laseg cruzado, negativos. Nenhuma alteração de sensibilidade, nenhuma alteração de força. Para que eu vou operar esse paciente, né? Então a gente desconstruiu a ideia da cirurgia. E o que acontece? O paciente sedentário, sentiu a pandemia, está na casa dos 60 anos, 62 anos, perdeu funcionalidade, perdeu capacidade de movimento. E isso gera uma repercussão, né? Uma repercussão clínica. Então a gente precisa eleger com segurança. É um caso de paciente que não vai se beneficiar num primeiro momento, pode ser que isso mude, com o tratamento cirúrgico. E a gente vai tentar o tratamento conservador. A gente não tem nenhuma irritação neural que precise tirar sobre o nervo, né? Como foi feito na primeira cirurgia, que ele teve que operar para retirar a compressão do nervo, para melhorar a sua funcionalidade o mais rápido possível. Nesse caso não precisa, porque eu não tenho nenhum sinal clínico neurológico compressivo evidente, deflagrado nesse paciente, né? Eu tenho um exame que pode ser que esteja sugerindo uma estenose foraminal, mas que na clínica não se reproduz. E aí o que a gente faz? A gente trata com fisioterapia, tudo aquilo que não está funcionando bem, e acima de tudo, a gente vai inserir esse paciente num contexto de vida mais assertivo. Exercício, né? Vamos inserir ele num trabalho de força, de melhora funcional, de ganho de funcionalidade, 2 anos e pouco sem fazer exercício por conta da pandemia, e agora com essa melhora, essa flexibilização da pandemia, a gente está conseguindo treinar, e a gente precisa, de uma certa forma, com segurança, introduzir esse paciente nesse cenário para ele recuperar suas funcionalidades, né? E foi exatamente o teor dessa conversa. E o que a gente precisa destacar nesse processo? Receber o paciente que vem com uma informação de um outro profissional sobre o seu prisma técnico, analítico como médico, mas que não é condizente com a prática baseada em evidências. Os estudos não sugerem procedimento cirúrgico para um caso como esse, porque ele não preenche os pré-requisitos para isso. Ele tem que tratar conservadoramente com a fisioterapia, chega para a fisioterapia por indicação de um outro profissional para ter uma outra ideia. Nós, fisioterapeutas, precisamos estar bem embasados com ferramentas clínicas para construir um bom critério de elegibilidade para o tratamento conservador e excluir o tratamento cirúrgico, como eu descrevi sumariamente para vocês anteriormente, dando segurança para o paciente e segurança para o processo terapêutico.
porque a gente não pode errar na elegibilidade, porque se eu erro na elegibilidade e o paciente ele precisa operar, a probabilidade dele ficar com um dano permanente é muito grande. E isso é uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. O que é dano permanente? Vou virar a câmera para vocês verem. Esse paciente aqui, ele chegou para mim sem dano permanente. Vou mostrar o exame clínico, aqui ó, o exame de imagem para vocês. Ó, olha o vídeo aqui. Observem, ó, pediu uma dorse, olha como a extensão do hálux dele sobre a raiz de L5 ela é forte. Como eu puxo, olha como não desce, estão vendo? Vou mostrar de novo. Olha lá, dorse, extensão do hálux, raiz de L5 firme, ó, puxo e não vem. Lado direito, olha o lado esquerdo, olha lá, puxo e não vem. E isso é para tudo, tá? Para miótomo de S1, para miótomo de L2, para todo miótomo de L4, ele não tem nenhuma perda de força. E olha o que é um dano, um paciente com dano permanente. Olha esse outro caso aqui. Olha, eu peço a dorsiflexão bilateral e olha como esse hálux esquerdo aqui ele cede. Eu tô puxando os dois iguais. Olha como o esquerdo aqui, ó, perto do vídeo ele cede, tá vendo? Isso é um dano permanente. Isso é um paciente que chega tardiamente para o tratamento, um paciente já com queixas crônicas de radiculopatia, onde a gente já tem uma lesão instaurada no nervo e que ao longo do tempo pode se recuperar ou não, né? Esse é o paciente de uma radiculopatia ativa que eu atendi aqui no consultório. Entendem? Então, nesse cenário inteiro que eu acabei de mostrar aqui para vocês, como é importante a gente estar embasado em boas ferramentas e ferramentas clínicas adequadas para conseguir traçar prognóstico e condutas clínicas ao longo do tempo de uma forma segura para a recuperação do paciente, para evitar esse tipo de dano permanente que eu acabei de mostrar e também exaltar como a conduta desse médico, né, da primeira cirurgia ela foi efetiva. O paciente ele tinha sintomas há 3 ou 4 semanas de perda neurológica, o cirurgião foi lá, operou e ele ficou sem nenhuma perda neurológica. Passaram-se 10 anos e ele não tem nenhuma alteração. Eu recebo pacientes aqui no consultório, às vezes com 3, 4 meses de sintomas, já com aquela alteração motora, e que eu passo a acompanhar eles por uma questão de vínculo, não por problema, mas de o paciente vir aqui por um problema ou outro, ou por querer fazer revisões, enfim. E aí eu vou lá, testo a extensão do hálux, tá lá, o hálux cai, como eu acabei de mostrar para vocês aqui anteriormente, passando-se 3, 4 anos do quadro agudo, né, do momento clínico de tratamento. Ou seja, que isso é um dano permanente, né? A evidência sugere que a recuperação neurológica desses pacientes possa se decorrer de 4 a 36 meses de forma completa. Então, passaram-se 3 anos, provavelmente o paciente vai ficar com aquele dano permanente, né, para sempre. Tá bem? Então, fica aí mais um estudo de caso, espero que tenha sido útil para vocês. Sendo assim, divirtam-se aqui, deixe seu comentário, aquele velha história, né? Quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, acho que é importante para vocês receberem os vídeos em primeira mão. Compartilhem com os colegas também, porque são informações importantes que a gente possa fazer a nossa profissão crescer cada vez mais. Tá bem? Até o próximo.